no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 27. Quando Jesus estava ali na sua terra, né, Raniel? Pregando ali, ninguém dava ouvidos, ninguém queria saber quando souberam que era Jesus, ali o Filho da terra. Talvez você esteja fazendo algo, você aceitou Jesus na sua casa e na sua casa ninguém dá crédito. Ninguém dá valor, ninguém acredita. Mas não se preocupe, isso é bíblico, faz parte. Talvez seus companheiros, seus irmãos, seus parentes, seus amigos não acreditam no seu chamado, no seu ministério. Ou até que você aceitou Jesus de verdade. Mas não se preocupe com isso, porque Jesus acredita em você. Aleluia. Jesus sabe o que Ele vai fazer na sua vida e através de você. Glória a Deus. Lucas 4, 27 diz: E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Sírio. Glória a Deus, amém? Então havia muitos leprosos em Israel na época de Eliseu. Glória a Deus. Tem um bicho aqui no meu... Mas o único que foi curado, que diz a Bíblia aqui, quem foi curado? Um sírio, não era israelita, não era do povo de Deus. Glória a Deus. Aqui é interessante para você e eu e nós entendermos a grandeza do amor de Deus, da bondade de Deus, de saber que Deus ele não faz acepção de pessoas independente da sua pátria, nacionalidade, cor, status, classe social. Para Deus são todos importantes, são todos criados por Ele, e Ele tem um projeto na vida de cada um de nós, independente de onde nós viemos, de onde nós estamos, o que estamos fazendo. Deus tem um projeto na minha e na sua vida. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele começava seu ministério. Aqui Jesus, ele acabava de começar o seu ministério, havia sido batizado, e após ser batizado, Jesus ele foi levado pelo Espírito Santo, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. 40 dias e 40 noites Jesus foi tentado. Glória a Deus. Ser tentado não é pecado, amém? Ser tentado não é pecado. Pecado é aceitar a tentação, mas ser pecado não é pecado. Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi levado para o deserto e ali foi tentado durante 40 dias e 40 noites, jejuou e teve fome. Jesus era homem, igual a eu e igual a você, de carne e de osso, tinha fome, comia, sentia sede, sentia dor, glória a Deus, sentia tristeza, se angustiava e era tentado. A Bíblia diz que ele, em tudo ele foi tentado, mas diz que ele não pecou. Glória a Deus. E Jesus ali, depois de ser tentado por Satanás, pelo diabo, que muitas pessoas têm medo de dizer o nome do diabo, mas Jesus ele usou um bocado de vezes aqui na Bíblia, glória a Deus, e ele disse: eis que eu vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a obra do diabo, e nada vos causará dano algum. Glória a Deus. Então, meu irmão, nós temos que tomar posse dessa palavra de autoridade de Deus. E ele disse: em meu nome vocês expulsarão os demônios. Às vezes o caba diz o pé roxo, o capeta, o capiroto, mas nunca diz o nome do diabo, né? Mas, irmão, a autoridade é no nome de Jesus. Você vai usar o nome que tem todo o poder debaixo dos céus, nos céus e na terra, e vai exercer essa autoridade na fé. Aleluia. Porque, como a irmã falou aqui, não adianta só ter fé. A fé tem que ser exercitada. A fé sem obra é morta. Se eu digo que tenho fé e eu não tenho atitude, a minha fé ela é morta. Ela não serve para nada. Mas quando nós colocamos a nossa fé em ação, Jesus disse: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, dizeis, vocês vão dizer. Você está usando a sua palavra. E quando nós usamos, nós temos uma atitude. E a Bíblia diz que Jesus ele foi tentado, e tendo sido tentado, teve fome e tal. Mas aí, continuando aqui, porque o tempo voa, né, Nacélio? A Bíblia diz novamente que pela virtude do Espírito Santo, ele foi
levado para a Galileia. E lá ele ensinava, a sua fama crescia. E a Bíblia diz que chegando em Nazaré, glória a Deus, Lucas capítulo 4, versículo 16. Chegando em Nazaré, ele entrou em uma das suas sinagogas e ensinava a palavra. Eu acho interessante que as últimas palavras que eu tenho pregado, todas elas diz que Jesus ensinava a palavra. Bendito seja o nome de Jesus, irmãos. A palavra tem que ser ensinada. Porque é pela palavra de Deus, irmãos, que as coisas acontecem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, vão e preguem o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. E Romanos vai confirmar dizendo que o Evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crê. Glória a Deus. Irmão, não precisa se preocupar em inventar nada. Não invente nada. Só pregue a palavra. A gente vinha conversando ali, eu e o pastor, sobre essas coisas de invenção. Às vezes o cara quer enfeitar para impressionar o público e acaba inventando. Coisa que não tem na Bíblia. Aí essa palavra se torna falsificada. E a palavra falsificada, ela não tem poder. É por isso que hoje em dia, infelizmente, você vê poucas coisas acontecendo. Por quê? Porque é enfeitado, é falsificado. Mas nós temos que se tornar simples. Se tornar simples para quê? Para que Deus possa aparecer. A gente muitas vezes quer aparecer. A gente que quer ser o famoso da turma. Mas quem tem que aparecer é Jesus. João disse que importa que ele cresça, que eu diminua. Aleluia. Porque, irmãos, com certeza, Jesus, que é Jesus, foi rejeitado. Aqui nós estamos lendo. E Jesus, ali na sua sinagoga, começou ele entrou e ali lhe deram um livro, um rolo para ler, e ele leu justamente onde estava Isaías capítulo 61, onde fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para pregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele disse, hoje se cumpriu essa palavra no meio de vocês. E ali a palavra de Deus vem dizer que aquele povo se irou, aquele povo ficaram irados. O povo dele, o povo da terra dele, diz que Nazaré, onde ele tinha sido criado. É tão interessante essa palavra de Deus, que a Bíblia diz, a Bíblia não esconde nada, né, da gente. A Bíblia diz que os próprios irmãos de Jesus não criam nele. Pelo contrário, diziam que ele estava fora de si, diziam que ele estava doido, né? Então, irmão, quando alguém disser para você que você está doido, se preocupe não, que disser com Jesus também. Aleluia, amém? Quando alguém disser para você, meu filho, para onde é que você está, o que, que você está querendo fazer? Está vendo que você não faz isso, você não é nada? Se preocupe não, que também disseram com Jesus. E está não só num texto, mas mais que um texto, está dizendo isso. Glória a Deus. Mas aí Jesus, ele estava ali querendo falar, fazer algo na vida daquele povo. E aquele povo não acreditava. Jesus disse, eu sei que vocês vão dizer isso. Médico, cura você mesmo. E tal, faça os mesmos milagres que você fez lá em Cafarnaum, faça aqui na sua terra. E Jesus, ele disse, mas eu... Aí, continuando, né? Jesus disse assim, mas eu digo para vocês que em Israel havia muitos leprosos naquela época. Mas quem foi curado foi um sírio. Aleluia. Um leproso. Aí nós vamos para ele, para Naamã. Eu achei interessante quando falou de agradecimento. Eu me lembrei de Naamã, porque eu tinha falado justamente no dia, acho que no mesmo dia, no dia anterior, e eu até falei, pastor, rapaz, falar de agradecimento, poderia falar dos 10 leprosos que foram curados 10, só voltou um para agradecer, e aquele que voltou ali, com certeza saiu ali eternamente, né, na presença do Senhor, porque aceitou Jesus, voltou para os pés do Senhor e adorou, aleluia. E muitos recebem milagres e não agradecem, não adoram, não, né? Mas graças a Deus que o irmão aqui entendeu a mensagem do céu e abriu essa oportunidade para também agradecer a Deus e mais pessoas estarem ouvindo essa palavra. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmão, que só um foi curado. E quem foi curado? Quem pode dizer aqui? Vamos ensaiar? Naamã. Quem? Naamã.
Naamã. Irmão, você sabe o que quer dizer o nome Naamã? Aleluia. Naamã quer dizer agradável, agradabilidade, simpatia. Glória a Deus. Hoje eu vi isso, eu não tinha visto ainda não. Estava pesquisando, estava estudando sobre isso. Aí a Bíblia vai dizer lá em Atos capítulo 10, o versículo 34 e 35. Que Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E esse texto está querendo dizer isso. O texto que Jesus falou ali. Porque era de outra nação. E os judeus acreditavam que o Deus era só para eles. Né? E a Bíblia diz que, é claro que não quer dizer que era só deles, mas a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu. Mas o que era seu, não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Glória a Deus. E Pedro está dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que ele é agradável, aquele que em qualquer nação o teme e pratica a justiça. Glória. Glória a Deus. Quando eu li essa palavra hoje, eu achei interessante. Viu? Eu digo, glória a Deus, amém? Naamã, começa o texto, Naamã, a palavra, 2 Reis, capítulo 5, versículo, é o primeiro, diz assim, e Naamã, aleluia, Naamã, irmãos, Naamã foi agradável a Deus. Assim como Deus escolheu Jeremias lá no ventre da sua mãe, assim como Deus escolheu Paulo lá no ventre da sua mãe, ele escolheu também Naamã. Não diz a Bíblia aqui, mas eu entendo isso. Glória a Deus. E por quê, irmão? Porque primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu penso, porque Naamã era um homem que tinha um coração grato, coração agradecido. E o nome dele já era agradável. Aleluia. O nome de Naamã já dizia agradável. Ele era agradável a Deus. Irmão, por que Naamã era agradável a Deus? Se você ler só um versículo, você já vai, 2 versículos aqui. Só um versículo. O primeiro versículo já diz assim, olha, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Então, diante do seu chefe, ele já era um grande homem. Amém? Ele não era um que fazia as coisas de qualquer jeito. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Diante do Senhor, ele já era, do homem, diante do homem, ele já era um grande homem. Glória a Deus. E de muito respeito, porque, aí aqui você vai ver, ó, porque por ele, o Senhor, aí aqui está em maiúsculo, o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Aleluia. Você vê aqui, irmãos, que Naamã, ele era um grande homem diante dos homens, diante do seu chefe. Ele era um grande homem. Mas a Bíblia nos diz aqui, irmãos, ele não era crente. Naamã não era crente. Tá certo? Ele não acreditava no Deus de Israel. Naquele tempo não tinha Jesus. Jesus não tinha vindo. Jesus existia, mas não estava aqui, não tinha se manifestado como homem. Mas ele existia, porque no começo estava Jesus no começo. Ele diz, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem é o verbo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o verbo? É Jesus Cristo. O verbo é a palavra. Aleluia, a palavra de Deus. A Bíblia diz que por meio dele, o Senhor, olha, ele não era crente, lhe dera livramento aos sírios. Aleluia. Então aqui Naamã já era um instrumento de Deus, mesmo sem ser crente. E muitas vezes, irmãos, a gente não entende o porquê de muitas coisas que estão acontecendo na minha, na sua vida. Eu e você que servimos a Deus. Naamã estava ali, guerreando as suas batalhas. E eu já vi pregar que ali, Naamã, quando ele entrava no seu quarto, ele era leproso. Mas ele não era só quando ele estava ali. Porque aquela escrava sabia da sua lepra. A escrava sabia. É tanto que ela disse, tomara... E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta. Ela sabia, uma escrava. Né? Não era uma amiga, era uma escrava.
A Bíblia diz que Jesus foi quem disse, né? Que o escravo ele não sabe das coisas, é só um amigo, né? Então, glória a Deus. Aí às vezes a gente não sabe por que está acontecendo. Aquela menina, ela tinha sido levada como escrava para uma terra que não era sua terra, para uma casa que não era sua casa. Mas ali ela foi um instrumento de Deus para que uma vida e uma família, com certeza, porque geralmente a família acompanhava, né, o esposo. A família ali inteira, com certeza, foi salva por causa de quê? De uma menina que foi levada como escrava para casa de alguém. Para você que está aí achando que está reclamando porque não sei o que está acontecendo na sua vida, dê glória a Deus. Começa a dizer: Senhor, me usa, pode me usar, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor tem um projeto na minha vida e através da minha vida tem muita gente aí que vai depender da minha vida. Aleluia. E aí, aquela menina, ela falou para sua senhora, e a sua senhora falou para o seu marido, né? Com certeza. E a Bíblia diz que Naamã notificou o seu senhor, que é o rei da Síria. Glória a Deus. E aquele rei, ele disse: pois ande. Acho interessante esse texto quando diz assim: ande. Levantou, aleluia. Deixa eu ver aqui onde é que está. Então disse o rei da Síria: vai, ande, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão. Olha aí, aqui no caso é Naamã, diz: e foi e tomou em sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestes. Aqui, irmãos, foi o que me chamou a atenção, né? Que hora é aí? Deus. Naamã, ele ainda não tinha nem saído de casa. Naamã nem conhecia o profeta. Naamã, homem agradável, nem conhecia Deus. Naamã ainda era leproso. Irmãos, o que é leproso? A lepra, nós usamos ela hoje como uma figura do pecado. Por que que a gente... Porque o pecado, ele é contagioso. Ele... Aleluia. Ele separa. A lepra, aquele povo que era leproso, era separado num local isolado. Separado da sociedade. Por quê? Porque a lepra é contagiosa. E outra coisa, a lepra era mortal, na maioria dos casos, não todos. Ela ia matando devagarzinho, e a lepra era mortal. A lepra era mortal, contagiosa e fazia separação das pessoas. E assim é o pecado. O pecado é contagioso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E que os pecados separam o homem de Deus. Com certeza, Naamã talvez estivesse ali numa fase inicial da lepra. Por isso que ele ainda estava ali, desempenhando o seu papel, a sua função. Mas ele estava condenado, porque ele estava vivendo ele estava ali com uma enfermidade mortal. E talvez muitas pessoas não soubessem. Por quê? Porque se soubesse, ele já estava isolado, porque era uma doença contagiosa. Você imagina a situação de uma pessoa leprosa, ela ter que viver isolada de todos os seus parentes e familiares, só perto talvez de pessoas também da mesma situação, e sabendo, cada dia que passava ele dizia: menos um. Claro que a gente também é assim, mas que a gente tem uma esperança de longos dias. Mas o leproso sabe que cada dia que passa, o negócio se aperta cada vez mais e a coisa vai ficando difícil, a situação. E a Bíblia diz que Naamã, sem conhecer Deus, sem conhecer a palavra, sem conhecer ninguém, a Bíblia diz que Naamã separou, aleluia, 10 talentos. Irmão Neto, o que é 10 talentos? Aí você vai ficar de boca aberta. Tem alguém aqui que ganha 50 reais por dia? Digamos assim. Vamos calcular que um talento
era equivalente ao salário de alguém hoje, um talento, que ganha R$ 50 por dia. Certo? 20 anos de trabalho, um talento. 20 anos de trabalho de alguém que ganha R$ 50 por dia hoje. Tá certo? Aí você imagina 10 talentos dá quantos? 200 anos de trabalho. Dependendo do salário que a pessoa ganha, né? Que a Bíblia diz que um denário era o dinheiro de um dia de trabalho de um trabalhador na época de Jesus. Um denário. E um talento é 6.000 denários. Era 6.000 denários. Equivalente a 20 anos, um talento. Equivalente a 20 anos de trabalho de um homem naquele tempo. E 10 talentos, 200 anos. 6.000 ciclos de prata, equivalente a 2 talentos. Que daria mais 40 anos, 240 anos de trabalho. Irmão, ele abriu mão daquilo ali. Quanto será que vale o seu milagre? Aleluia. Deus. Será que seu milagre pode ser agradecido pelo menos depois que você receber? Será que o nosso milagre pode ser agradecido pelo menos depois que nós recebemos? Naamã não sabia nem que ia ser curado ainda, porque ele só ouviu falar. Mas a fé é isso, irmão. A fé é a doideira dos crentes. A Bíblia diz que a fé é um firme fundamento das coisas que você não vê e a certeza das coisas que você espera. A fé, a verdadeira fé, ela só existe quando nós ouvimos a palavra de Deus. E a Bíblia diz que aquela menina era uma menina de Israel. Aleluia. E o povo de Israel era o povo de Deus. E o que me impressionou esse texto para trazer essa palavra num culto de agradecimento foi a disposição do coração de Naamã, um homem que tinha o seu nome de agradável, de separar uma oferta dessa para agradecer ao homem de Deus pelo milagre que ele esperava. Aleluia. E muitas vezes nós estamos anos e anos na casa de Deus e não agradecemos pelo tão grande milagre da salvação que Jesus, naquela cruz do Calvário, derramou seu sangue para que eu e você não fôssemos condenados ao inferno eternamente. Aleluia. Não existe milagre maior, meu irmão, minha irmã, do que ser perdoado os seus pecados. Mas Jesus é bom, porque salvação é uma palavra integral. Quando se fala de salvação, não fala somente de perdão de pecado. Quando se fala de salvação, fala de perdão de pecado, cura física e interior. Deus. Aleluia. E Naamã recebeu esse pacote. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã foi até o homem de Deus. Na realidade, foi até o rei de Israel. Mas o rei de Israel, quando recebeu aquela carta, ele se desesperou e disse: por acaso isso é uma armadilha para mim, para nos atacarem? E o profeta de Deus tem que ter coragem. O profeta de Deus não pode ser covarde, né? A Bíblia diz que o profeta disse: por que o rei está rasgando a roupa? Por que ele não manda ele vir até aqui? Que aqui tem homem de Deus. Aleluia. Irmão, a palavra de Deus diz lá em 2 Crônicas 20:20: crede em Deus e estareis seguros, mas creio nos profetas e prosperareis. Aleluia. Tem muita gente dizendo aí: eu só obedeço a Deus, eu só creio em Deus. Meu irmão, foi os homens que Deus mandou pregar. Jesus era homem e Jesus veio aqui e diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele era Jesus. A igreja foi edificada por um homem. Claro que totalmente Deus. Mas ele nos deu a responsabilidade de reparar a besteira que a gente tinha feito lá em Adão, de pregar a palavra. Aleluia. E foi os homens que ele mandou pregar. E foi os homens que Deus levantou, foi os homens que Deus estabeleceu para pregar a palavra de Deus. Aleluia.
Então nós temos que crer não apenas em Deus, mas em todos os homens que Deus levantou para fazer essa obra. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã foi lá, glória a Deus, e ele foi a Eliseu. E chegando lá em Eliseu, nós somos demais, viu? O homem tem muitas expectativas a respeito de si mesmo, sabe? O homem acha que é importante demais diante dos homens, mas nós somos importantes para Deus. Para muitos outros nós não temos um pingo de valor. E outra coisa, não espere que Deus faça as coisas do jeito que você quer. Às vezes a gente quer desenhar como é que Deus vai fazer. Não, Deus vai fazer assim, porque eu quero assim, que eu sou o cara. Aleluia. E a Bíblia diz que Naamã foi lá, quando chegou lá, o profeta nem veio atender. O profeta disse, venha para cá. E quando chegou lá, nem atendeu, ó Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus, porque Deus nos trata. Quem já viu, mandou um mensageiro lá. Olha, vá falar para ele que mergulhe lá no Rio Jordão 7 vezes, que ele vai ficar limpo. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele ficou indignado. Como é que pode? Eu vim até aqui, pensei que ele ia me receber, colocar a mão na minha lepra. E aí, me manda um mensageiro, não veio nem me ver. Quem já viu, era importante, né? Era o homem. Se achava demais, né? Muitas vezes é assim que a gente age. Mas o milagre vem de Deus. Não espere do homem, não. Não espere do jeito que... Meu amigo, vem de Deus. Mas a Bíblia diz que ele... Eu acho interessante que esse texto de Naamã é muito bem rico. Tem muitas coisas interessantes para se extrair da vida de Naamã, mesmo sendo um homem ímpio, um homem que não servia a Deus ainda. Naamã, ele saiu indignado e foi embora. Mas os seus servos, olha, primeiro ele deu ouvido a uma escrava. Nós muitas vezes não queremos ouvir nem o nosso pastor. Muitas vezes nós não queremos obedecer ao nosso pai, não queremos dar ouvido ao nosso pai, ao nosso patrão, ao nosso líder. Naamã deu ouvido a uma escrava. E foi abençoado por causa disso. Aleluia. Mais uma vez, Naamã, indo embora, brabo, valente, homem de guerra, grande diante do seu chefe, seus servos, Senhor! Mas se ele tivesse dito para você fazer uma coisa difícil, você ia fazer, não ia não? Ia. E por que não toma banho nesse rio aí, mesmo que seja sujo? Faça. Naamã voltou e fez. Aleluia. Deus. Eu tinha um pastor que ele dizia, ele gostava muito de dizer, obediência quebra maldição. Tinha crente que dizia que tinha nojo disso. Mas é verdade. A Bíblia, ela nos garante que a nossa bênção, ela só é manifestada na nossa vida depois da obediência. Se quer ser abençoado, seja obediente. A palavra de Deus, claro, né? E Naamã foi e mergulhou quantas vezes? 5? 4? 7. Por quê? Porque o profeta disse 7. Aí o pastor diz, ei, faça isso. A mãe disse para o seu filho, ei, faça isso. O pai diz, faça isso. Ele faz só mascarar por ali para ver se engana. E diz a Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E diz, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Deus. Amém? Por quê? Porque ele fez conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. Queremos ser abençoados, irmãos. A Bíblia diz lá em Isaías 1,19: se quisermos e ouvirmos, comeremos o melhor dessa terra. Aleluia. Não é de qualquer forma, tem que querer. Querer não é dizer eu quero. Não basta só dizer eu quero. Que hora aí, pastor? Mas é você desejar, ter atitude, correr atrás e buscar, como diz o salmista. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Acaba de dizer eu quero uma casa nova e fica lá sentado gastando a cadeira. O tempo foi embora.
Mas eu quero só resumir aqui para você. Jesus disse, aquele povo que Jesus queria abençoar, povo da sua terra, povo ali onde ele cresceu junto. Todo mundo, quando nasce numa cidade, gosta de investir, de estar naquela cidade, né? Geralmente, né, Bill? Por que você não saiu da bica ainda? Porque você gosta da sua terra, né? Porque gosta de investir ali. Mas muitas pessoas não agradecem. Não sabe o favor que você está fazendo. Porque se já pensou se você não tivesse um frango, não tivesse o pão, não tivesse... ninguém quisesse investir na sua terra. Aí tinha que vir alguém lá de fora para investir na sua terra. Porque você não dá valor de casa. Jesus disse, querendo abençoar os de casa, mas não quiseram e queriam levar ele para levar no precipício. Jesus disse, olha, naquele tempo lá em Israel, só Naamã foi curado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã, quando ele foi curado, ele voltou e disse para o profeta, toma uma bênção de Deus. O profeta disse, ó o dedinho, ó. A bênção de Deus é de graça. A Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus é de graça. Jesus disse para os seus discípulos, vão e preguem, deem de graça o que vocês receberam de graça. Aleluia. Glória a Deus. Claro que o obreiro é digno do seu salário também. Não devemos esquecer disso. A Bíblia também diz isso. Aleluia. Mas Jesus, ele quer abençoar a minha e a sua vida de graça. E nós, nessa noite eu quero perguntar para você, você que está aqui, você que ainda não fez uma aliança com Cristo, com esse Jesus que abençoa, que salva, que liberta. Você quer entregar sua vida para Jesus nessa noite? Você entendeu que não há outro Deus? Naamã entendeu. Reconheça que não há outro Deus fora de Israel. E a Bíblia diz que Naamã